Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos bater mais um papinho sobre o PFC, o circuito corretor de fator de potência, que vocês vão encontrar na maioria das fontes de alimentação, não só dos televisores, mas também em outros equipamentos eletrônicos. Então, antes da gente fazer essa aula aqui, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado de vídeos e lives todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal cobrado pelo YouTube, você tem acesso a vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Então, você que já ajuda o canal financeiramente, muito obrigado pela sua ajuda. E não deixe de visitar aí na descrição do vídeo as nossas lojas virtuais, onde você vai encontrar cursos em quantidades individuais. Você pode comprar os cursos um de cada vez ou pode comprá-los em combo, sempre em promoção. Então, pessoal, nós vamos começar mostrando para vocês aqui, ó. Essa fonte aqui é a primeira, ela não tem o circuito PFC. Eu vou mostrar para vocês como é que você faz para seguir as trilhas quando você não tem o esquema elétrico da placa, como você identificar o circuito do PFC. O circuito do PFC sempre vai ser identificado após a ponte retificadora. Então, no positivo da ponte retificadora, você vai seguir a trilha. Neste caso aqui, ó, a trilha foi parar no polo positivo do capacitor de filtro, ó, dos dois capacitores de filtro. Ela vai ligada aqui e aqui, os dois capacitores estão em paralelo. Portanto, essa placa não tem o circuito do PFC ativo, porque a ponte vai ligada direto no capacitor de filtro. Então aqui nós temos outra fonte, começando no positivo do capacitor de filtro, seguindo aqui a trilha. Aqui nós temos uma bobina, um jumper. Continuando aqui, ó, aqui nós temos o transformador, a bobina, como eu mostrei para vocês. Continuando aqui, ó, aqui nós temos os MOSFETs que chaveiam o PFC, tá aqui, ó, os MOSFET chaveadores. Aqui é o CI, gerador de PWM. Aqui nessa mesma trilha nós vamos encontrar aqui nessa trilha nós temos o diodo aqui, ó, o diodo daqui para cá, e vai alimentar o polo positivo dos dois capacitores de filtro que estão em paralelo. Então vamos recapitular. Sai daqui da ponte retificadora, passa por um jumper, pela bobina grande, né, no caso o transformador. Aqui tem os transistores MOSFETs que chaveiam. Aqui está o diodo. E aqui a alimentação do polo positivo dos dois eletrolíticos de filtro. Aqui nessa outra placa, aqui, ó, a ponte retificadora. A alternada entra nos dois extremos dela. Aqui sai o mais B, a linha de mais B. Aliás, aqui é o terra. Essa aqui é a saída negativa dela. Essa daqui é a saída positiva. Então aqui, ó, seguindo a trilha, bobina, que faz parte do transformador. Aqui é o MOSFET que chaveia a bobina. Aqui é o gerador de PWM. Voltando para cá, ó. Aqui é o diodo. E aqui o filtro. Capacitor de filtro positivo. Vamos recapitular. Ponte retificadora, alternada, alternada, menos e mais. Mais, bobina, diodo, alimentação do polo positivo do capacitor. Entre a bobina e o diodo, nesse caminho, a gente tem o MOSFET que chaveia, o PFC, e o gerador de PWM. Aqui outra placa. Então aqui a ponte retificadora, positivo, jumper, jumper, bobina, que é esse transformador aqui, ó. Aqui o diodo, tá vendo, ó? Aqui a alimentação do polo positivo dos capacitores de filtro, ó. Um aqui e o outro aqui. Detalhe importante, ó. Entre a bobina e o diodo, nessa mesma trilha que fica a bobina e o diodo, tem o MOSFET
que chaveia o PFC. Tá vendo? Deveria ter dois em paralelo, só que essa placa aqui não usa esse, usa só esse daqui. Tá? E no caso, o gerador de PWM dele, ele está no mesmo CI da fonte principal, ele não tem um CI à parte. Porque alguns circuitos do PFC não tem um circuito à parte para ele. O gerador de PWM do PFC ele pode estar dentro do CI da fonte principal. Aqui outra plaquinha, a ponte retificadora está aqui, ó, positivo, jumper, bobina, aqui o diodo, entre a bobina e o diodo, ó, tem o MOSFET chaveador que está aqui, o gerador de PWM. Na saída do diodo, nós temos a tensão que vai carregar o capacitor de filtro principal que está aqui, ó. Então aqui nós temos, ó, a ponte retificadora está aqui, dessa outra placa, positivo dela, bobina, jumper, diodo, aqui é o capacitor de filtro, ó. Entre a bobina e o diodo, ó, bem aqui, ó, o MOSFET chaveador aqui, ó, e o gerador de PWM. Em muitos casos, essa bobina aqui que faz parte do PFC ativo, do conversor DC-DC Step Up, ela tem um secundário que recolhe pulsos para sincronizar o PFC. Então como é que eu sei se a bobina ou o transformador recolhe esses pulsos? O secundário do transformador ele tem dois pininhos aqui, um pininho vai ligado sempre ao terra, e o outro pino, se ele estiver indo para uma trilha, e essa trilha for até o UCI, gerador de PWM, ó, no caso, via algum resistor, via algum jumper, que nessa trilha aqui ele vem para cá. Então quer dizer que esse pino aqui é o pino do Zero Cross Detection, ou detecção pela passagem do zero, pulsos que saem daqui e vão sincronizar a fonte do PFC. Aqui nós temos o transformador do circuito PFC dessa placa, o primário dele fica em série com o diodo, como eu falei para vocês, para obter a tensão de 400 volts. O secundário, que são esses dois pinos, estão na mesma trilha do terra. Então não é utilizado os pulsos desse transformador para sincronizar o gerador de PWM. No caso dessa placa, esse circuito integrado é o gerador de PWM da fonte principal e do PFC. Aqui o transformador do PFC, o primário dele vai em série com o diodo, como eu falei. O secundário, esse pino aqui não está ligado em nada. Esse aqui está no terra e esse aqui, ó, ele recebe os pulsos, ele retira os pulsos que vem para cá, ó. Então, nesse caso, esse transformador ele tem um enrolamento que vai sincronizar o circuito do PFC aqui dentro. Esse transformador PFC dessa fonte, aqui o primário que vai ligado em série com o diodo e aqui é o lado do secundário. Esse pino está no terra, esse pino aqui também está ligado no terra. E esse pino aqui que é o pino que extrai os pulsos que vem sincronizar o CI gerador de PWM. Então, como vocês puderam observar, você pode tranquilamente seguir o circuito do PFC por baixo da placa para encontrar as ligações e vocês puderam ver que elas são as mesmas em todas as fontes. O circuito PFC é igual em todas as fontes e ele tem que fornecer a mesma tensão, que é 400 volts, caso contrário ele não está funcionando. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja no caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo. Por enquanto, muito obrigado e até lá.